Olá, seja bem-vindo ao canal A Arte de Programar. Hoje vou te mostrar como percorrer uma árvore binária utilizando um algoritmo em ordem. Então, antes de continuarmos, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e bora lá para a solução. O algoritmo em ordem nada mais é do que uma forma de percorrer os elementos de uma árvore binária em ordem crescente. No nosso caso, nós vamos imprimir os elementos dessa árvore em ordem crescente. É importante lembrar que, se você não assistiu ao meu vídeo sobre como criar e inserir dados em uma árvore binária, não deixe de assistir, ele vai aparecer aqui no canto superior da tela, ok? Para resolver este problema, basicamente temos que percorrer os elementos da esquerda da árvore primeiro, depois imprimimos o nó e depois percorremos os elementos da direita. Bom, como vamos fazer isso? Deixa eu definir aqui um ponteiro para o nó raiz da árvore. O que temos que fazer? Percorrer os elementos da esquerda. Então, existe elementos na esquerda? Sim. Como esse problema envolve recursão, essa chamada então será empilhada. Eu vou colocar aqui o 10. E ele vai aqui para o 5. Ele verifica novamente. Existem elementos à esquerda? Sim. Vou empilhar essa chamada aqui do 5. E ele avança aqui para o 3. Existe elemento à esquerda? Não. Como não existe elemento na esquerda, eu posso imprimir o 3. Ele verifica aqui. Existe elemento na direita agora? Não. Como não existe, eu posso retornar para a chamada anterior. Qual é a chamada anterior? Ele verifica aqui na pilha. Ó, era a chamada do 5. Vamos deletar o 5, que ele vai voltar para cá. Agora, como ele já verificou os elementos da esquerda, eu posso imprimir o 5. E agora ele verifica. Existem elementos à direita? Sim. Então o que ele vai fazer? Empilha o 5 novamente, que seria a chamada recursiva, e avança aqui para o 6. Verificamos novamente. Existe elemento à esquerda? Não. Como não existe elemento à esquerda do 6, podemos imprimir então o 6. E ele volta para a chamada anterior. Qual é a chamada anterior? Está aqui, ó, o 5. Como já foi verificado os elementos à esquerda do 5 e os elementos à direita do 5, ele também pode voltar para a chamada anterior. Qual é a chamada anterior? O 10. Ele volta aqui para o 10. Como todos os elementos à esquerda do 10 já foram verificados, eu também posso imprimir o 10. E ele faz uma nova chamada recursiva, à direita do 10 agora. Então o 10 será empilhado novamente. E ele avança aqui para o 15. Ele vai à esquerda do 15 agora, tem elemento à esquerda do 15. Existe elemento à esquerda do 15? Sim. Ele avança aqui para o 12. E claro que o 15 tem que ficar na pilha de execução. Ele verifica, existe elementos à esquerda do 12? Não. Como não tem elementos aqui, ele pode imprimir o 12. Agora ele verifica, existe elementos à direita? Não. Como não tem elementos à direita, ele volta para a chamada anterior. Qual é a chamada anterior? O 15. Então eu tiro aqui da pilha e ele volta aqui para o 15. E agora ele pode imprimir o 15. E agora ele verifica, existe elementos à direita? Sim. Então ele empilha o 15 de novo. E volta aqui para o 18. E verifica, existe elementos à esquerda? Não. Como não tem, ele imprime o 18. E ele verifica à direita, existe elementos? Não. Como não existe, ele volta para a chamada anterior, no caso aqui é o 15. Os elementos à direita e à esquerda do 15 já foram visitados, ele volta para a chamada anterior. E os elementos à direita e à esquerda do 10 também já foram visitados, então não tem mais o que fazer e podemos encerrar o programa. Bom, vamos então fazer a implementação desse método. Eu já tenho aqui a classe nó, e nessa classe nó eu faço a criação da árvore e também implementei o método que adiciona valores na árvore. É importante que vocês não deixem de assistir a aula em que eu explico como criar e adicionar elementos em uma árvore binária. Vamos então fazer a implementação desse método. Basicamente, vamos olhar para esse desenho aqui. Eu tenho que verificar, começando aqui do 10, verificar se existem elementos à esquerda do 10. Então vamos fazer essa implementação. Se
esquerda for diferente de null, o que eu tenho que fazer? Continuar verificando se existe mais elementos. Então eu vou esquerda, ponto, imprime em ordem. Então vamos partindo do 10, o que ele está fazendo? Ele vai para o 5. Então ele chega aqui, a esquerda do 5 tem elemento? Tem. Então ele avança aqui, ó, e vai para o 3. A esquerda do 3 tem elemento? Não. Como não tem elemento, eu posso fazer a impressão do 3, que é isso que eu vou fazer. Ele volta, imprimiu 3. Agora, o que eu tenho que fazer? Se a direita do 3 for diferente de null, por exemplo, direita, ponto, imprime em ordem. Nesse caso, a direita do 3 não tem elemento. Então, ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer? Ele vai voltar para o 5. E imprime o 5. Ele verifica, a direita do 5 tem elemento? Tem. Então, o que ele faz? Chama a direita do 5, que é o 6. Ele vem aqui. A esquerda do 6 tem elemento? Não. Então, imprime o 6. Veja que é um algoritmo simples. Como eu já tenho um método main aqui, em que eu faço a criação dessa árvore, vamos apenas verificar se será feita a impressão na ordem correta. 3, 5, 6, 10, 12, 15 e 18. Então, qual seria a complexidade desse algoritmo? A complexidade de tempo é fácil de analisar, já que precisamos visitar todos os nós. Neste cenário, como precisamos visitar todos os nós, a complexidade de tempo desse algoritmo seria o quê? O de n. Mas e a complexidade de espaço? Como estamos utilizando recursão, então precisamos utilizar um espaço extra. Basicamente, o que estamos fazendo? Olha só. Execução atual, o valor 10. Quando fazemos uma chamada recursiva para o 5, significa que na pilha aqui, eu teria o 10, a chamada equivalente ao nó 10. Okay? Então, eu teria a chamada atual, que é o 5, e o 10. Quando eu faço a chamada recursiva aqui para o 3, eu teria aqui o 5 na pilha da memória. Então, olha, nesse momento eu tenho a execução do 3, o 5 e o 10. Observem que, no máximo, eu teria o quê? Que, no máximo, quanto de memória seria ocupado? Seria ocupado, no máximo, log de n. Por quê? Quando eu terminar essa execução do 3, significa que ele vai voltar, a execução atual voltaria para o 5. Observe que quando ele voltar para o 10, a execução atual seria o 10 e eu não teria nada na pilha. Ok? Então, por esse motivo, a complexidade de espaço desse algoritmo será de O de log de n. Agora imagine uma árvore com este cenário. Nesse cenário, a complexidade de tempo também é simples de analisar, já que seria o quê? O de n. Mas e a complexidade de espaço? A complexidade de espaço também seria O de n. Por quê? Porque eu teria chamadas recursivas para todos os elementos da pilha, incluindo o elemento da execução principal. Por esse motivo, a complexidade de espaço desse algoritmo também seria O de n. É isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ative as notificações e te vejo no próximo vídeo.